vocês. Esse aqui que eu vou apresentar para vocês é o programa que está lá na plataforma para vocês abrirem. Consegue ver minha tela aí? Beleza. Consegue ver também, Fábio? Tá, hoje são 18/5, nós estamos na semana 14 da aula de introdução à programação noturna. Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui é igual ao exemplo que vocês fizeram na aula anterior, né? Só que aqui eu fiz de forma que ele me mostrasse apenas as vogais dentro do arquivo. Ou seja, dentro desse processo. Na verdade, é só imprimir o conteúdo sem as vogais, né? Então, o arquivo aqui, ele já está me falando qual o arquivo que ele vai mexer aqui, ó, texto.txt. Eu abri ele na forma de arquivo, eu vou colar para o mesmo local onde eu estou. CD volumes SFT2 ST2 introdução 2020 introdução à programação noturno, aula 14. Então o programa que eu estou rodando é esse aqui que a gente vai visualizar esse aqui. Pessoal, se eu rodar essa aplicação da forma que está aqui, tá, ela vai me dar um problema, por quê? Porque esse arquivo não existe. Como ele não existe aqui dentro da minho pasta, provavelmente não existe dentro da pasta de vocês também, ó, ele vai me dar um erro. Então, se eu compilar esse programa, javac prog1.java, e aí ele me gerou o ponto .class dele normal, olha lá o ponto .class, né? E se eu tentar executar agora, ó, java prog1, e dou um enter, ele me dá esse erro aqui, ó. É um erro que ele não me obriga a tratar em tempo de execução, tá? Desculpa, em tempo de programação, né? Mas ele me dá um erro em tempo de execução. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele abrir esse arquivo não existe. E aí, se você quiser, você pode tentar tratar esse modelo com aquela questão do try-catch, né? Então, veja que ele não me obrigou, para mim usar esse método, ele não me obriga a usar o try-catch, né? Mas se você quiser, você pode vir aqui justamente para evitar esse tipo de erro, porque se executar e der um erro desse aqui, você já sabe qual o problema como é que eu faço para resolver isso, né? Posso usar o try, né? Fazer o processo, colocar o comando que eu quero lá dentro, né? Dentro desse modelo, toda essa estrutura aqui é o que eu quero lá dentro, que execute lá dentro desse processo. Eu vou jogar ela todinha para cá. Aí ele vai me executar isso aqui dentro do processo e depois vou dar um close, né? Então eu vou dar um cat, né? E aí eu vou falar io exception né? E aí o erro que ele pode me gerar dentro desse processo. Vai estar me dando um erro aqui. Não, tá, porque eu não tenho o try, acho. Não, é isso não. Ele está me dando hoje aqui. O que você está me dando um erro, bichinho? Vamos lá. Io exception tem. Aí já está lá em cima, não é o io exception. Vai, alguém consegue. Tá. Aqui. Está fechando o bloco, né? E aí vou dar a mensagem aqui, arquivo não pôde ser aberto. Então, pessoal, só para não ficar essa mensagem feia, né?
dentro desse processo, porque olha só a mensagem que tinha me dado aqui dentro da tela anterior. Eu pedi para abrir o arquivo, só que esse arquivo não existe nesse diretório, e aí ele me dá essa mensagem feia aqui. E aí o que eu posso fazer? Como eu coloquei agora dentro do TryCatch, é para isso que você usa o TryCatch, né? Ou seja, para você melhorar essa forma de interação da sua aplicação com o usuário, né? Então, para isso que você usa o TryCatch, né? Tratando as exceções que ocorrem durante a execução da sua aplicação. Então, vou compilar meu programa de novo, já que eu fiz as alterações, javac-prog1.java, né? E java-prog1. Vou pedir para executar, né? E ele fala, arquivo não pode ser aberto, ou seja, eu coloquei toda essa mensagem escrita aqui por isso aqui, né? Utilizando a questão do TryCatch, né? Então, se resolve dessa forma, e o que esse programa faz? Lembre que o programa pode ser similar a esse, eu mostrei para vocês, é o último programa que eu mostrei para vocês da aula passada. Inclusive, eu perguntei para vocês interpretar o que é isso aqui, né, dentro desse modelo. Aí eu peguei e falei para vocês, eu vou dar um Ctrl+C aqui dentro dessa estrutura todinha, né, dentro desse while todinho aqui, só para colocar aqui. Só para demonstrar isso de forma bastante complicada. Só para demonstrar isso de forma bastante clara para vocês dentro desse contexto. O que serve esse while? Aqui eu estou fazendo um comentário de múltiplas linhas, né? E aqui você vê aparentemente uma expressão, né, onde eu tenho sinal de atribuição, sinal de diferença, e eu tenho parênteses, né, e eu tenho o chamado de método. E se você olhar, por isso que é interessante você dominar a questão da sintaxe da linguagem. Você sabe que o que tem maior prioridade chama-se o quê? Parêntese. Maior prioridade. Ou seja, executa o que está dentro do parêntese primeiro, né? Depois da prioridade, né? E veja que o parêntese está aqui e o que tem dentro do parêntese é essa expressão aqui, ó. Então, que se executa o parêntese tem prioridade primeiro, né? E o menor prioridade, né? E você vai ver que naquela sua primeira ou sua segunda apresentação, o sinal de atribuição é a que tem menor prioridade de execução. Então, baseado neste conhecimento, como o parêntese tem maior prioridade, então, como isso aqui tem menor prioridade, então, primeiro se executa o método, né? Então, dentro desse modelo, primeiro se executa o método, que no caso ali é o frRead, né? Depois que ele executa o método, né, ele naturalmente faz assim, atribui o retorno do método frRead para a variável x. E o terceiro passo que ele vai fazer ali, ó, o terceiro passo é o quê? Compara o valor de x, se x vai perguntar se x é diferente de menos 1. Então, é isso que ele está fazendo dentro desse contexto para você, né? Então, se você olhar na sua apresentação, você vai ver o que tem mais prioridade dentro da sintaxe da linguagem de programação, no caso Java, é o parêntese, igual você tem na matemática. Na matemática, por exemplo, você tem a multiplicação, tem prioridade sobre a soma. Se eu quero somar dois valores e depois multiplicar, eu tenho que colocar esses valores entre parênteses. Então, aqui o que eu fiz? Eu coloquei, assim, é por isso que a estrutura desse código aqui, ele foi colocado tudo isso aqui, ó, dentro de parênteses primeiro. Para que primeiro resolva o que está dentro do parênteses, depois faça a comparação com menos 1. Só o que tem dentro do parênteses? Eu tenho uma função e eu tenho uma atribuição, né? E eu estou falando que a atribuição é a que tem menor prioridade, né, dentro desse contexto. Como ele é o que tem menor prioridade, então executa-se primeiro a função, pega o resultado da função, atribui a x, e depois compara a x se x é diferente de menos 1. Né? Então, o que o laço está fazendo é isso. Então, enquanto o x for diferente de menos 1, ele está se repetindo ao conteúdo do laço. E o que o conteúdo do laço está fazendo?
eles estão comparando o valor de X com A, C, A, E, I, O, U, tanto minúsculo como maiúsculo, dentro desse processo. Né? Por que eu tive que fazer? Aí você entra a questão do parênteses. Né? Por que eu tive que fazer a comparação dessa forma? Se, né? Aí eu tive que colocar o char entre parênteses, né? X, por exemplo, pegando só a primeira, diferente de A. E é só essa primeira parte aqui. Ó. Só essa primeira parte aqui. Ó. Por que eu tive que fazer esse processo aqui dessa forma? E aí você tem que entender a síntese aqui do comando read. Né? Veja que essa variável x é do tipo o quê? Inteira. Né? Ela é do tipo inteiro. Como ela é do tipo inteiro, como é que eu faço para comparar um inteiro com um caractere? Né? Então, o que eu estou pedindo? Eu estou falando assim, pega o valor desse inteiro e transforma por caractere. Ah, por que ele não te retornou diretamente o caractere? Por que ele te retornou um número? Né? Eu já expliquei isso para vocês dentro desse contexto. Cadê aqui, eu expliquei isso para vocês dentro desse contexto, que dentro... Onde é que eu estou aqui, para falar a verdade? Aula 13. Isso aqui ainda estou na aula de vocês anterior. Aula 14. Hoje é aula 13 mesmo, né? Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver. WD, DS, CP aula 14. Aqui. Primeiro você lembre, pessoal, que existe uma coisa chamada tabela ASCII, né, no qual tem a associação de um valor numérico a um caractere. Por que se faz essa associação? Por que existe essa associação? Isso aqui não é do Java. Toda linguagem de programação é dessa forma. Porque eu não tenho uma regra matemática para converter número inteiro, ou um caractere do nosso alfabeto, por exemplo, ou um asterisco, um ponto, 2 pontos, para número, para binário. Né? O que você aprendeu na introdução à programação, como é que faz para converter número decimal para binário? Né? Então, o que se fizeram? Se criou uma tabela chamada tabela ASCII, que não existe apenas essa, no qual existe o caractere, existe qual o número inteiro que está associado a ele. Né? Porque quando eu quero gravar P no disco, eu tenho que transformar para binário. Então, eu pego esse número e transformo para binário. E esse número representa o quê? P, né? Dentro desse processo. E você veja que tudo que está gravado no disco, basicamente, ele trabalha como caractere. Né? É tudo símbolo. Né? Por exemplo, não é número. Um é um símbolo, é um caractere. Aí, quando eu for usando, ele transforma esse caractere para número. Mas ele lê tudo como caractere. Então, para tudo que for converter, ele vai usar essa tabela aqui, né? Uma tabela similar a essa. Então, esse mecanismo aqui, ó, esse camarada aqui, ó, esse FRWID, ele, na verdade, não me retorna o caractere, ele me retorna um número associado ao caractere. Por que ele não retorna diretamente o caractere? Quem construiu este método achou mais interessante dessa forma. Talvez por quê? Porque ele economizou um passo. Né? Às vezes você quer ler alguma coisa do negócio, mas você não quer, por exemplo, converter ele para caractere porque você quer fazer alguma outra coisa com ele. Né? Então, este método aqui, ele me retorna um valor, esse número aqui referente ao caractere. Ele não me retorna um caractere. E aí, como ele me retorna o número, não me retorna um caractere, eu faço um cast dessa forma. Ou seja, eu pego o valor de X e visualizo ele como char. Então, se o valor que estiver aqui no valor de X, por exemplo, ou este número aqui, ó, 65, quando eu forçar isso aqui, ó, dentro desse processo, o char X, ele vai me retornar quanto? Ele vai me retornar a letra A, maiúsculo. Né? Na prática, o que ele está fazendo para mim é isso. Ele vai me retornar o A maiúsculo. Aí ele vai comparar se o A é diferente de A. Né? Então, dessa forma, eu consigo o quê? Eu estou pedindo para ele só visualizar o caractere que ele capturou, e aqui eu fiz o char novamente, porque eu não quero que ele me mostre o número, eu quero que ele me mostre qual caractere está associado a esse número. Né? Então, eu quero que ele me mostre, na prática, eu quero que ele me mostre o conteúdo do arquivo sem as vogais. Né?
Então, neste caso aqui, ó, eu vou criar o arquivo. Ele não existe aqui no meu disco, não existe no de vocês também. Eu quero que você crie o arquivo, um arquivo de texto. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a manipulação de arquivos ele só trabalha com texto puro. Então, tu não pode fazer este arquivo com este nome no Word. No caso do Windows, aí, você vai usar o Notepad. Notepad só gera só arquivo texto puro. Aqui, como eu estou na minha máquina Linux, eu vou usar o Pico, né, para me fazer esse processo. O arquivo ele não existe aqui, o arquivo programa que eu estou executando não existe, o arquivo texto.txt não existe aqui, e eu vou criar esse arquivo, pico texto.txt. E no caso, você vai fazer isso no Windows. Se você abre o próprio do seu Windows, você pode digitar isso aqui, ó, Notepad, que ele vai gerar o arquivo para você também. Tá? No caso aqui, eu vou abrir já para edição, né? E eu vou falar que hoje é segunda-feira. Essa é a expressão que tem aqui dentro do meu arquivo. Vou dar um Ctrl X, né? Salvei, tanto é que se eu der agora cat texto.txt, ele vai me mostrar isso na segunda-feira. Isso aqui, pessoal, eu também tenho no Windows, tá? Só que no lugar do cat, você vai digitar isso aqui, ó, tape texto.txt. Ele vai dar o mesmo efeito do cat que está dando aqui para mim. Tá? Para quem estiver no Windows aí. Eu creio que todos vocês estão no Windows. E agora, se eu rodar minha aplicação, como ele existe esse arquivo, como existe o arquivo texto.txt, se eu rodar minha aplicação, ó, Java Prog 1, ó, ele me mostra a minha aplicação sem as vogais. Tá vendo? Ele me mostrou a minha aplicação, ou seja, meu texto sem a vogal. Né? Porque eu condicionei isso dentro dessa aplicação aqui. Eu condicionei isso dentro dessa aplicação. Para quem chegou depois, pessoal, ó, esse TryCatch foi eu que inseri, porque o programa original não tem. Tá? Não é obrigado você usar com o TryCatch. Tá? Não é para esse caso aqui. Eu queria que vocês rodassem a sua aplicação agora e me dessem um feedback. Para ver se você conseguiu rodar essa aplicação. E vai me dando feedback aqui. Lucas, rodou. Vamos me dando feedback dos outros aí, pessoal. Fábio também rodou. Vamos lá. Flávio Gomes, Francisco, Francivaldo, Gemerson. Estamos dando feedback aí. Beleza, Francisco? E aí, pessoal, os outros conseguiram executar? Gemerson, tu tentou rodar esse aí, para ver se está funcionando? Aí na sua máquina, esse código. Ah, tá ok. Vamos lá, pessoal. Estão muito calados hoje.
Então, pessoal, eu quero ver se vocês entenderam, pelo menos entenderam a explicação de como é que funciona esse código aqui. Ó. E só lembrando, pessoal, que você tem aqui a classe que eu estou usando, né? FileReader. Né? Na apresentação de vocês, né, vou abrir aqui a apresentação de vocês, que tem na aula, na semana 12, né? Que tem um material de apoio, né? Que é a apresentaçãozinha em cima disso aí. Falando sobre a questão de manipulação de arquivos. Está aí na plataforma, na aula 12. Dentro desse modelo. Eu vou abrir aqui a apresentação para vocês, deixa eu só achar a minha aqui. Peraí. Fui para a pasta correta, eu estou na pasta errada aqui. Cadê? Eu vou abrir outra pasta aqui. 2020. Aqui. Ok, esse é o material que tem na semana 12. E veja aqui no final que eu fiz uma concatenação de pastas. Né? Aqui tem a parte para ler e a parte para escrever. Aqui, o que eu estou mexendo com vocês aqui, no caso, essa pasta aqui, ó, essa classe aqui, FileReader. Né? Essas classes aqui eu uso se eu quiser ler o conteúdo do arquivo. E essas classes aqui eu uso se eu quiser escrever dentro do arquivo. Tá? Eu não posso, apesar que você usar um editor de texto normal, né, por debaixo do pano, lá ele tem 2 canais com arquivo, um canal para escrever e um canal para ler. Né? Então, aqui, quando você faz a aplicação, isso aqui deixa claro isso aqui para você. E com esse canal aqui, ó, a FileReader, eu abro, né, o arquivo para ler o conteúdo, para leitura. A gente fala que abre o arquivo para leitura. Né? Ou seja, não posso escrever dentro do arquivo, eu só posso ler o conteúdo do arquivo. Né? Dentro desse processo. Ele lê o conteúdo do arquivo aqui, caractere a caractere, né? Até chegar a -1. O que significa -1? O que significa o retorno -1? Retorno -1, né? Vou colocar aqui, retorno igual a -1, significa que chegou ao final do arquivo. É isso que significa o retorno -1. Tá? Então, ele lê o arquivo, valendo caractere a caractere, até achar a expressão -1. -1 significa o quê? Final do arquivo. Por que -1 significa o final do arquivo? Porque quem construiu esse método, né, diz que -1. Ele poderia ter colocado 100, 1000, né, mas a opção dele é colocar -1. Aí provavelmente tem -1 porque a linguagem Java vem do C, e no C já faz isso. No C também eu tenho essa mesma expressão na linguagem C. Né? Quando eu tenho -1, cheguei ao final do meu arquivo. Né, dentro desse processo. Então, o que acontece? Ele lê um caractere, ele vai perguntar se o caractere lido é diferente de -1, se for, né, a condição é verdadeira, então entra aqui e ele pergunta se o caractere é igual a A, E, I, O, U. Se não for diferente, se for diferente de E, de O, de U, ele vai imprimir o caractere. Caso contrário, ele não imprime o caractere. Né? E aqui você cria, né, tu está abrindo um arquivo apenas, você coloca, deixar bem, frisar isso, apenas para leitura. Eu não consigo escrever dentro do arquivo utilizando essa classe. Eu só consigo ler o conteúdo do arquivo utilizando essa classe chamada FileReader. Beleza, pessoal? Tá claro aí? Tá, então vamos lá. Eu vou postar um outro arquivo aqui para vocês, eu vou lá na sua plataforma. Né? Só outra observação, pessoal. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. O que significa eu abrir o arquivo do ponto de vista do programador? É você carregar o arquivo para a memória, né? É basicamente você carregar o arquivo para a memória e não visualizar o arquivo na tela. A noção de abrir arquivo, né? De abrir o arquivo para o usuário é visualizar ele na tela. Para o programador, não. É simplesmente carregar o arquivo, fazer uma cópia do arquivo que está em disco e levar para a memória RAM. E aí, em cima dessa cópia, é que eu estou fazendo esse processo de manipulação aqui. Ok? Então, continuando o processo, eu vou postar um programa a mais para vocês aqui, ó.
Vou abrir aqui as configurações, eu vou postar, esse é o programa 1, né? Eu vou postar o programa 2 aqui para vocês dentro desse contexto. Eu saí para a aula dele aqui, para a pasta dele, né? E eu vou postar o programa 2 aqui para você. Eu gostaria que você abrisse o programa 2, né? E primeiro, antes de você fazer, pessoal, antes de você executá-lo, eu gostaria que você comentasse, igual eu comentei esse código para você aqui. Ó. Eu queria que tu fizesse seus comentários. Então, eu vou abrir aqui. Opa, bosta, fiz o negócio errado aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir o arquivo, né, que é o prog2. Olha ele aqui, ó. Olha só como eu fiz a construção. Pessoal, você não precisa entender. Você não precisa entender o que Buffer Reader faz. Eu quero que você entenda a estrutura desse código aqui. Veja que eu estou mostrando para vocês. Olha só, mas isso aqui continua. Ele está falando aqui que ele faz. Ele tem manipulação de arquivo para fins, usando a classe que manipula arquivo caractere, mas utilizando um buffer de caractere. O programa irá ler todos os dados de um arquivo, linha por linha, imprimir na tela. É isso que esse programa está fazendo. Né? E o arquivo que ele vai ler é um arquivo chamado texto.txt. Então, você pode vir aqui, ó, eu vou editar o meu arquivo texto.txt, edito o teu aí, né? E vou colocar vários nomes aqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vou até colocar o nome de vocês, né? Vou pegar aqui, ó, vou colocar um textão mais bonitinho aqui, ó. Presentes, assistiram a videoaula da segunda. Estão assistindo, né? Estão assistindo a videoaula. Quem é que está assistindo a videoaula? Está assistindo Fábio dos Santos, né? Fábio dos Santos. Está assistindo Flávio Gomes. Está assistindo Francisco. Tem mais o Francivaldo. O Gemerson. O Lucas Gomes. E o Paulo Gerson. Então, tá aí o meu arquivo dentro desse processo. E aí eu vou dar um Ctrl X, yes. Ó, se eu visualizar o texto do meu arquivo, ó lá. E agora eu vou rodar a minha aplicação sobre ele. Eu vou compilar a minha aplicação javac prog2.java, né? E java prog2, né? Dentro desse processo. Olha lá, ele me deu, mesmo, tá? Se eu rodar o programa anterior, que é o prog1, ele me dá o mesmo resultado. Né? Aí me deu o mesmo resultado, né? Mas tirando as vogais, né? Como eu não coloquei lá a vogal acentuada, né? Ele deixou passar as vogais acentuadas. Né? Mas ele deu o mesmo conteúdo também, dentro desse processo. Se você vier aqui no prog1 e falar e tirar essa parte aqui, ó, por exemplo, dele não verificar se é vogal ou se não é, você vai ver que ele vai dar o mesmo efeito visual. Ó. Comentei aqui, ó. Vou voltar lá e vou compilar a minha aplicação prog1 novamente. Ó. Prog1. E vou executar ó, Java prog1. Você vai ver que ele vai imprimir igualzinho o outro. Ó. Java prog2. Ó, e dá o mesmo resultado para você. Tá vendo? Eu só comentei essa parte aqui, que é o mesmo, que é o prog3 que você tem na aula anterior. Esse programa aqui tem essa parte das vogais. Né? Mas só para demonstrar para você que ele dá o mesmo efeito, ou seja, são dois arquivos escritos um pouco diferente, um diferente do outro, e basicamente faz a mesma coisa. Mas eu quero que você anote, faça a leitura em cima desse processo. Tente interpretar essa aqui a linha. Interprete a linha, a síntese da linha. Né? Essa linha aqui, por exemplo. Eu sempre bati na tecla com vocês, principalmente quando a gente estava na aula presencial, sobre você aprender a interpretar a escrita do código. Eu posso não saber o que ele está fazendo, mas você sabe interpretar a escrita do código. E é isso que eu quero que você tente fazer agora. Né? Tente interpretar a questão da escrita desse código.
E aí, pessoal, vamos lá. Aqui você fazendo a mesma leitura, pessoal. Pessoal, bom das aulas gravadas é porque quando você for assistir esse vídeo, eu espero que você assista novamente, vá fazendo anotações, pessoal. Toda vez que você faz um curso EAD, você tem que ler no vídeo. É bom que você volta para trás, ouve de novo, vai fazendo suas anotações e vai fazendo mais consultas na internet se você tiver alguma dúvida. E vocês têm a oportunidade de entrar diretamente em contato comigo, né, para sanar qualquer dúvida. Mas aqui, pessoal, veja que isso aqui não pode parecer esquisito para você, mesmo você não sabendo o que esse buffer rate faz. Né? Mas isso não pode parecer esquisito para você. Né? Então, aqui eu vou analisar de forma separada isso aqui, para você ver de forma bastante clara. Primeiro eu vou pegar essa parte aqui. Vou colocar aqui. Depois eu pego essa parte aqui e coloco lá. Né? Dentro desse... Opa. E depois eu pego o comando completo. Né? Que ele está executando exatamente nessa ordem que eu estou colocando para você. Né? Pessoal, aqui na prática ele está fazendo o quê? Criando um objeto. Ele está criando um objeto dessa caixa aqui, FileReader. E você viu que na aula, no exercício anterior, eu falei para você que FileReader ele cria o quê? Ele abre um objeto para quê? Ele abre um arquivo para quê? Para leitura. Então você sabe que FileReader é para abrir um arquivo para leitura. No caso aqui eu estou criando um objeto tipo o quê? FileReader. Só que essa estrutura aqui está dentro de parênteses, e está dentro desse parênteses maior aqui, ó, New Buffer Reader, New File Reader. Então, na prática, esse Buffer Reader, né, ele espera, quando você for criar um objeto dele, ele espera receber como parâmetro o quê? Um objeto do tipo o quê? File Reader. Então, ao se criar um objeto dessa classe, ele espera receber como parâmetro o quê? Um objeto dessa outra classe. Se você analisar bem, se você não entendeu ainda, olha só quando você utiliza a classe scanner. Quando você vem na VMware, scanner, ler. Né? E a gente faz assim, ó, ler, recebe, new, scanner, né? System.in. Ou seja, o que o scanner espera receber? O scanner espera receber o quê? O valor deste atributo aqui, ó, como parâmetro, né? Para o seu método construtor. E o que Buffer Reader espera receber? Ele espera receber o quê? Um objeto tipo FileReader. Veja que esse objeto aqui eu crio, mas eu não atribuo ele a nenhuma variável. Ele é simplesmente passado como parâmetro para o método construtor do Buffer Reader. Né? E o Buffer Reader, ao se criar um objeto dele, ele automaticamente está guardando um objeto dentro da variável leitor. Onde é que está se guardando o objeto do FileReader aqui? Né? Eu, a princípio, não estou jogando a syntax, não me obrigue que eu guarde esse objeto dentro de uma variável nenhuma. Da mesma forma, isso aqui também é legal. Ó. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, int x, recebe new scanner, e eu já fiz isso em algumas oportunidades com vocês. System.in.next int. Ou seja, eu crio um objeto dessa classe aqui, scanner. Onde é que eu estou guardando esse objeto? Eu não estou guardando em lugar nenhum, não precisa, eu só preciso dele nessa linha. Cria-se um objeto dessa classe, e a esse objeto eu aciono este método desse objeto. E o resultado desse método eu estou guardando aqui dentro de x. O retorno desse método aqui, next x, estou guardando dentro de next int, perdão, estou guardando dentro de x. Aqui é a mesma coisa. Eu criei um objeto aqui, ó, mas eu não estou guardando esse objeto em uma variável nenhuma. Ele simplesmente está sendo passado como parâmetro, né? Para quem? Para o Buffer Reader. Se eu quiser pegar e dividir essa linha em vários pedaços, para você ficar melhor, essa linha aqui, ó, eu vou segmentar ela em vários pedaços. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Buffer Add Reader leitor, ponto e vírgula. E depois eu poderia fazer assim também, ó. File Reader FR. Né? E depois eu colocaria FR recebe new file
reader, né, texto.txt, para falar qual arquivo que eu quero abrir. Né? E depois eu poder vir aqui e falar bem aqui, ó, leitor, né, que é do buffer reader, leitor, recebe new buffer reader, né, e passar para ele FR. Só que ao invés de eu escrever dessa forma aqui, ó, eu coloquei tudo numa linha só. Né, na prática, só que aqui eu estou guardando dentro de uma variável aqui o objeto do tipo FileReader. Só que dentro do contexto que eu vou fazer, eu não precisaria guardar. Né? Mas você poderia fazer assim também. Fica a teu critério. Né? Só que isso aqui é bem mais elegante de se escrever. É a forma mais elegante, mais profissional de se escrever isso. Ok? Então, na prática, o que ele está me proporcionando é isso. Então, essa linha, você tem que interpretar ela dessa forma. Por mais que você não saiba o que o buffer reader faz, o que o FileReader faz, mas que você tenha que ver claramente que buffer reader é um método construtor dessa classe buffer reader, que isso aqui é básico. FileReader, estou criando um objeto do tipo FileReader, mas eu não estou guardando esse objeto em lugar nenhum. Ele está sendo passado como parâmetro, está sendo passado como parâmetro do método construtor buffer reader, para o método construtor buffer reader. Na prática, ele está fazendo isso. E o que significa bufferizar o arquivo, pessoal? Né? Esse bufferizar é para mim quiser fazer bufferizar o arquivo. Você está vendo que Prog1 e Prog2 praticamente faz a mesma coisa. Né? Mas qual a diferença? A diferença, pessoal, que é neste camarada aqui, ó, esse FRReader, quando eu criei só com o FileReader, esse método só me deixa copiar caractere por caractere. Ele vai no arquivo e copia um caractere. Né? E quando você bufferiza o arquivo, ele me dá acesso a este método aqui, ó, o readline, que ele lê linha por linha. Né? Então, se você analisar aqui bem, ó, aí onde é que isso entra dentro desse contexto? Nesse camarada aqui, ó, ele lê caractere por caractere e vai me falando quantos caracteres tem dentro do processo. Por exemplo, se eu quisesse, eu vou só comentar essa linha aqui, ó. Se eu pegasse e falasse para você, eu quero saber quantos caracteres tem dentro desse arquivo aqui. Né? Dentro desse arquivo texto.txt. Era muito fácil eu fazer isso. Né? Eu simplesmente viria aqui, ó, eu vou criar a variável contadora, intcont, recebe 0. Né? E eu vou falar que toda vez que ele rodar aqui, ele vai imprimir essa variável conta. Toda vez que ele entrar dentro do laço. Ele vai imprimir conta e eu vou dar uma mensagem para ele aqui, solte. Nesse programa existem mais caracteres. Ele automaticamente vai me dar isso. Ó. Né? Então, eu vou vir aqui rodar, se eu vou compilar esse programa de novo, ó, e eu vou lá, Java Prog 1. Ele me deu que nesse início que tem 117 caracteres. Ó. Ele me deu rapidamente. Se eu tentar fazer a mesma coisa com esse camarada aqui, ó, eu vou ter dificuldade, porque ele lê linha por linha. Quer ver? Ó? Então, esse aqui está dentro lá. Se eu vou criar a mesma variável, conta, ó, int cont recebe 0. Né? E aí, se eu falar aqui, ó, toda vez que ele está nesse lado, eu vou falar aqui cont mais. Né? E aí, se você fizesse a mesma coisa e pedisse para mostrar agora aqui, ó, solte, né, esse programa possui mais contas, você vai ver que a informação não ia bater. Mais caracteres. Para falar quantos caracteres tem. Ó. Vou salvar, vou compilar esse código prog2 aqui, ó, e vou rodar a mesma... prog2. E vou rodar ele novamente. Ó. Java prog2. Né? Ele me fala que tem quantos caracteres? 9. E se eu rodar o outro programa ali no mesmo arquivo, que é o prog1, ó, ele fala que tem quantos caracteres? 117. Então, qual que tu vai acreditar? É porque esse aqui, ó, esse prog1, ele vai ler caractere por caractere. A resposta dele está correta. E esse aqui, ele lê linha por linha. 9, porque são 9 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9 porque tem um em branco lá dentro. Ó. Ele me mostra 9 linhas. Então, porque esse método aqui, ó, esse readline,
Ele lê linha por linha, ele lê a linha todinha para você que está aqui na tela, ele lê essa linha e imprime. Depois lê essa linha, imprime. Essa linha, imprime. Então, se eu quiser saber quantas linhas tem do arquivo, era melhor saber utilizando o readline. Agora, se eu quiser saber quantos caracteres tem, é melhor utilizando esse método anterior. Para não fazer isso, que eu vou escrever bem menos. Eu posso saber a quantidade de caracteres que tem por aqui usando usando o buffer rate? Consigo, mas eu não tenho um método para isso. Eu vou ter que criar o próprio método aqui para mim poder fazer isso, porque ele não tem um nativo para me fazer isso. Da mesma forma, se eu viesse aqui nesse programa e pedisse para ele me computar, utilizando essa forma de abrir, essa forma de ler, ele computar quantas linhas tem dentro desse arquivo, ia ter problema também. Eu teria que criar meu próprio método para fazer isso. Então, tem seus prós e seus contras de você usar essa forma de abrir arquivo ou essa forma de abrir arquivo aqui. Porque esse aqui, ele me dá acesso a esse readline, mas ele só me dá acesso a esse método se o objeto for do tipo buffer read. Então, tem seus prós e seus contras dentro desse processo. Então, aqui é só uma outra forma de abrir arquivo. Ele me abre o arquivo e me dá a oportunidade de me dar acesso ao método que eu consigo ler linha por linha do arquivo. Essa é a diferença, porque aqui ele fica verdade. E aí ele pergunta aqui, verdade, Aí ele pergunta, linha é diferente de null? É, porque a linha eu inicializei ela com o quê? Com vazio. Aí ele pega, por isso que ele está imprimindo aquela linha vazia. Aí ele pega e imprime a linha vazia. A else, ele vai fazer o quê? Ele vai te chamar readline. Quando você chega ao final da linha, o readline ele te dá o quê? Ele retorna o quê? Ele retorna null. Retorna null para saber que você chegou ao final da linha, ler linha por linha. Se chegar ao final da linha, vou colocar aqui. Ler linha por linha e coloca o resultado da linha lida e coloca todos os caracteres. Todos os caracteres. Caracteres da linha lida dentro da variável. Então, ele lê aquela linha e coloca todos os caracteres lá dentro. Se chegou ao final do arquivo, read line ele retorna a expressão null. Assim eu sei quando chego no final do arquivo. E quando você lê caractere por caractere, quando chega ao final do arquivo, ele retorna o quê? -1. Aqui, como eu estou usando o readline, ele retorna o quê para mim? Null. Para a mesma coisa. Então, olha só como é que nós estamos fazendo isso, dentro desse contexto. Então, eu quero saber quantos caracteres tem no arquivo. É melhor você usar isso aqui. Eu escrevo menos. Eu posso saber quantos caracteres tem no arquivo mesmo utilizando o buffer rate? Posso, só que eu vou escrever mais para fazer isso. Da mesma forma, eu quero saber quantas linhas tem no arquivo. Eu posso usar isso aqui? Posso. Eu também vou descobrir. Só que eu vou ter que escrever mais. Eu vou ter que escrever mais para me descobrir isso. Me entenderam, pessoal? Vai me dando feedback aí. Beleza, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem interromper a aula a qualquer momento, tá? Interromper a aula a qualquer momento para a gente ficar com dúvida. Mas eu aconselho vocês, pessoal, qualquer dúvida, vejam esse vídeo novamente, que essa aula está sendo gravada. Veja e vá fazendo suas anotações, vai fazendo seus experimentos dentro da sua máquina. Conhecimento não é uma coisa que só abre os olhos, senta e espera. Quem só senta e espera ainda, só está esperando a velhice. Conhecimento não funciona dessa forma. Conhecimento você tem que abrir, descer a cara no livro, agora é descer a cara na internet, fala a verdade. Então, esse é outro modelo de você ler arquivo, pessoal. Se você for na internet e pedir, você pode vir aqui e falar assim, como abrir um arquivo em Java. Você vai ver várias formas. Vou abrir aqui a internet, só para você. Aí a gente acaba se perdendo, você acaba se perdendo. Vamos lá. Como visualizar
o conteúdo de um arquivo em Java, né, dentro desse processo. Aí o cara já me deu o modelo aqui, vamos ver o modelo dele. Ele me deu, ele me deu inclusive a mesma, acho que eu peguei até daqui isso aqui. Aí ele me deu um exemplo aqui, dentro desse processo, ele utilizando file read e buffer read, inclusive esse exemplo que eu mostrei para você. Ele me deu dessa forma aqui. Tá? Ali com read line. Tá vendo? Ele bufferizou o arquivo. Beleza. Vou abrir outra aqui. Né? Aí tu abre aqui, abre outro. Né? Tá. Com código Java. Aqui, ele também utilizou buffer readers. Você pega um outro exemplo. Deixa eu ver. Não, aqui ele usou buffer reader também. Deixa eu ver se eu pego outro exemplo aqui. É só para mostrar para vocês que vocês vão achar de várias formas isso aqui. Tá? Aqui o cara, aqui também no bufferizou. Agora vamos ficar de mentiroso. Java. Vamos lá. Aqui ele já usou o File Input Stream. Tá vendo? Ele está fazendo a mesma coisa. Aí ele utilizou a opção aqui com File Reader, apenas com File Reader, aqui ele utilizou o File Input Stream. Então, tu pode deixar de várias formas como é que vai abrir o arquivo. Agora você tem que entender essa forma para saber qual é o melhor para resolver o seu problema. Tá? Se você está tentando mostrar para você que se você for na internet, você vai achar várias formas de abrir arquivo. Eu mostrei para vocês até agora duas. Eu estou utilizando para você visualizar o arquivo simplesmente utilizando File Reader e usando dessa forma. E eu estou mostrando dessa outra forma com o Buffer Reader. Eu vou mostrar mais duas formas para você. Né? Todas de manipulação de arquivos. Eu vou mostrar aqui, eu vou postar lá para você o terceiro exemplo, pessoal, para que você abra esse exemplo. Vou abrir aqui, e você abre na sua máquina, e mais uma vez, você tente interpretar. Eu vou te dar 2 minutinhos só para você, não é para você saber o que os métodos estão fazendo, pessoal. É só para você interpretar. Aqui não. É só para você saber interpretar. Né? Interprete a linguagem. A linguagem é totalmente lógica. Basta você pegar o meado da lógica dessa linguagem. Olha lá. Vai lá abrir arquivo, que é o que eu acabei de postar para você. Prog Play. Ele lá lê caractere. Olha só o que eu estou usando agora. File Input String. A outra classe que eu estou usando agora, estou usando uma classe totalmente diferente. E ele está fazendo a mesma coisa. Interprete isso aí, pessoal, rapidinho, 1 minutinho para vocês interpretarem.
E aí, pessoal? Entenderam aqui a colocação desse camarada, né? O que significa esse input screen? Isso aqui é uma classe normal, tá? É uma classe que manipula, né? Abre o arquivo existente apenas para leitura, igual o read faz, tá? É só para ler. Quando eu abro o arquivo dessa forma aqui, eu não consigo escrever dentro do arquivo. É somente para ler, né? E aqui ele tem um método parecido com esse aqui, ó, reader. Aqui eu utilizei, ó, fr reader. Aqui ele está utilizando o nome do minha que é a entrada, né, input string, ent.reader. E ele me dá o mesmo efeito dentro desse processo, né? Ele me dá o mesmo efeito dentro desse camarada. Eu estou usando ele várias vezes aqui, ó. Então eu leio aqui a primeira vez, eu pergunto o valor lido. Olha só, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, pessoal, ó. É bom eu ter colocado desse jeito para você ver. Olha só, aqui eu escrevi com as duas. Eu posso substituir isso aqui somente por isso aqui, ó. Ó, tá vendo que eu escrevi aqui duas vezes, ó? Esse é o original que tinha, né? E eu poderia colocar aqui, no caso, eu estou chamando de data, né? Então, vou escrever aqui data. Ó. Data, ponto aqui no freader, né? Esse aqui é ent. Ó. Essas duas linhas aqui, ó, equivale a eu colocar dessa forma aqui. Igual eu coloquei lá no programa 1. Então, olha só, ele colocou de forma separada, né? Dentro desse processo, ele pergunta, ele está lendo toda vez data aqui, né? Eu posso substituir, trocar essas duas linhas para essa aqui, ó. Ele vai me dar o mesmo efeito. E a explicação é igual a essa aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. É igual que eu coloquei aqui, ó, porque o que vai acontecer, ó, eu tenho parênteses. Né? Aí, tem parênteses, eu tenho duas ações. Eu posso executar um método e tenho que atribuir. Qual que tem menos prioridade? Atribuição. Então, primeiro eu executo o método, pego o retorno desse método e coloco dentro de data. Depois ele compara se o valor de data é diferente de menos 1. E aqui, eu não preciso, na verdade, eu não preciso disso aqui, não. Tá? É só aquilo ali, ó. A codificação me torna bem menor, né? Ou seja, onde tinha 3 linhas aqui, eu substituo essas 3 linhas por essa única aqui, dentro desse processo. E ele vai me dar o mesmo efeito. Só que aqui eu vou apagar aquele arquivo, ó. Eu vou gerar um outro arquivo aqui, só para você ver a diferença, ó. Vou criar um arquivo, vou copiar aquele meu arquivo texto2, texto para texto2.txt. E aí eu vou editar esse arquivo texto e vou alterar o conteúdo dele, né? Eu vou colocar só essa mensagem aqui, Ctrl K, né? E vou colocar aqui o último, Ctrl U. Vou deixar só o nome de alguns de vocês aqui, é só os dois últimos. Pronto. Estão assistindo a videoaula. Lucas Gomes e Paulo Gentes. Tá? Eles que tem dentro do arquivo. Tanto é que se eu der um cat texto aqui, ó, .txt, ele vai me mostrar isso aqui, ó. Então, eu vou compilar esse programa, javac prog3.java. Vou executar, java prog3. Olha, ele me mostra. Vou usar via prog1. Ó, me mostra o mesmo conteúdo. E vou usar via prog2. Olha lá, me mostra o mesmo conteúdo. Ou seja, os 3 programas fazem a mesma coisa, né? Qual a diferença entre um e outro? E se você analisar bem aqui, ó, né? Aqui ele usou o método file input string, né? E o file input string, né? Ele está aqui, ó. Esse aqui ele está falando que esse aqui que manipula byte a byte e esse aqui manipula caractere a caractere. Qual a diferença, pessoal, de um arquivo manipular byte a byte ou caractere a caractere? A princípio, você não vê diferença nenhuma quando você for executar, né? Você não está vendo diferença nenhuma, né? Só que você vai ver diferença quando você manipula byte a byte para visualização. Quando eu faço isso aqui, eu vou transformar o arquivo original, vou transformar o arquivo original, texto2.txt, em texto.txt. O que, na verdade, estou só copiando ele de volta. Se eu der um cat.texto.txt, agora está lá tudo normal. Agora eu vou rodar a aplicação 1 primeiro, né? Java prog1, Java prog1, ele me mostra o conteúdo, né? Java prog2, me mostra o mesmo conteúdo. E se eu colocar agora Java prog3,
Olha o que ele vai me mostrar. Tá vendo? Onde tem acento, ele mostrou o caractere estranho. Porque isso aqui é porque eu estou manipulando um arquivo caractere a caractere. Então, ele não reconhece caracteres acentuados. Então, esse é o efeito visual que você tem, por exemplo, se você manipular o arquivo para fins de edição, utilizando essa classe aqui que manipula caractere a caractere, né? Que é o que está dentro dessa escala aqui da sua apresentação. Né? Que é dentro dessa escala aqui, onde ele passa a manipular esse file input string que eu estou usando. Né? Ele manipula para a leitura o arquivo caractere a caractere. Né? Então, essas classes aqui são para mim ler o arquivo caractere a caractere. Isso aqui são para mim escrever os arquivos caractere, byte a byte, perdão. Ler byte a byte, escrever byte a byte. Essa aqui são ler caractere a caractere e escrever caractere a caractere. Né? Por que essa diferença desses dois modelos de manipulação de arquivo? Depende do que você vai fazer, pessoal. Tá? Essa classe aqui, ó, ela se torna mais rápida quando você, por exemplo, precisa copiar um arquivo de um local para outro, porque ele vai manipular o arquivo byte a byte. Né? E essa aqui, ela é mais rápido para você, é melhor para você fazer edição, quando você quer ler ou escrever o conteúdo de um arquivo interagindo com o usuário da sua aplicação. E esse aqui são para operações de leitura, de leitura ou de escrita que não precisa fazer interação com o usuário. Exemplo, se eu quero copiar, por exemplo, para você copiar um arquivo de um local para outro, você precisa ler o conteúdo do arquivo. Você precisa ler o conteúdo do arquivo. Só que a diferença é que eu não preciso mostrar para o usuário o que está sendo lido. Aí eu utilizo essa forma aqui. E você tem que utilizar essa forma aqui para toda vez que você tentar ler o conteúdo do arquivo que não seja, por exemplo, do tipo texto.txt. Porque se você tentar ler um caractere que não seja do tipo texto, por exemplo, um arquivo PDF, se você tenta copiar de um local para outro esse arquivo utilizando essas classes, o arquivo vai chegar corrompido do outro lado. Porque quando você usa essas classes, ele tenta ler o arquivo, o caractere do arquivo, ele tenta interpretar. E ele grava lá do outro lado como se fosse o quê? Interpretado. Esse aqui, ó, é como se você mandasse uma carta para alguém. Aí o cara que pega a carta, quem for entregar, ele lê a carta, decora e transmite oralmente para quem for receber. Transmite a carta de forma oral. Né? Esse aqui não. Esse aqui você escreve uma carta no papel e ele pega esse mesmo papel e leva para o receptor, para quem tem que pegar a carta. Ele não faz o processo de leitura. Então, essa seria a diferença, né, entre um e outro. Essas classes aqui você utiliza mais quando você precisa manipular o arquivo e não for ler o conteúdo do arquivo do ponto de vista do usuário. Tá? E essa aqui é para quando você for ler. Então, essa aqui, o cenário típico é quando você quer copiar um arquivo de um local para outro. Eu uso essas classes. Se eu quero editar o arquivo, visualizar, interagir com o usuário, eu uso essas classes. Me entenderam, pessoal? Tá claro aí? Vamos dando feedback aí, pessoal. Eu sei que é muita informação, pessoal, por isso que essa aula está sendo gravada e você pode pegar e ver esse conteúdo de novo e mexer nos seus códigos novamente. Beleza? Só o Gemerson que está assistindo a aula, os outros aí me dão um feedback aí. Jefferson. Paulo. Esse é o bom, pessoal. Vocês pegam essas aulas gravadas, né? E aí você começa a ler e começa a manipular seu código e vai fazendo anotações. Né? Não é só o ato de ouvir, pessoal. Esse negócio de estudando só ouvindo não existe. Tá? Ainda mais isso aqui que você precisa praticar. Não existe esse negócio. Quem fica só ouvindo, né? Basicamente são cursos de leitura, sei lá, curso de história, curso de direito, que você só lê. Apesar que o curso de direito você tem muita... Mas é muita leitura que você tem lá. Né? E a execução daquela tua leitura, você geralmente vai ter na prática, geralmente muito na prática, quando você for advogar. Né? Aqui você pode ter prática simplesmente manipulando seus códigos e fazendo suas anotações. Eu vou postar mais um lá, pessoal. Gente, vocês não acham, tu tem que ficar catando. Na prática, nenhum conteúdo você acha ele mastigado, não. Geralmente você vai construindo, né? Você lendo, é a mesma forma quando o professor vai preparar a aula para você.
ele vai ter que ler várias fontes, aí ele vai construindo o seu conhecimento. Se ele ler só de uma fonte, não funciona. Vamos lá, o próximo, pessoal. Vou te passar o PROG 4. Tá? Eu posso falar agora. Abra lá e dá uma interpretada de 1 minuto lá no seu código. Vou fazer uma vez, ver se você consegue entender a estrutura, não o que os métodos que estão lá dentro estão fazendo, mas ver se você consegue entender a estrutura. Está já pronto para você dar uma olhada. Professor, Diga. assim, dessa forma que esses programas de edição de texto aparece tudo, né? Tem tantas linhas, tantos caracteres seu texto, seu arquivo Justamente. em PDF. Ele vai fazer essas leituras que eu estou mostrando aqui em parte para vocês. O próprio Word, ele mostra lá para você na barra de status lá dele. Ele mostra uma série de informações. Deixa eu ver se eu estou com o arquivo do Word aqui aberto. Tô. Aqui, ó, o conteúdo do arquivo do Word aqui, ó. Ele mostra a quantidade de páginas, mostra a quantidade de palavras que tem aqui dentro desse arquivo meu, ó. Words, palavras, dentro desse processo. Eu cliquei numa palavra aqui, ó, ele vai atualizando aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Está atualizando, ó, aqui, ó. Tá sempre essa é a palavra 149 de um contexto de 335 palavras, né? Onde eu posiciono o mouse, ele vai mostrando, ó. Cliquei aqui, ó. Essa é a palavra 182 de um contexto de 335. E ele faz mais ou menos dessa forma. E aí, pessoal, deram uma olhada? Olha só, pessoal, aqui ele está fazendo a mesma coisa, esse aqui está fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui com você no PROG 2. Ó. Estou bufferizando, né? Só que aqui eu estou bufferizando um arquivo que eu abri, que eu estou abrindo na forma de manipular caractere a caractere. Aqui nesse aqui no seu PROG 2 eu utilizei File Reader e Buffer Reader. E aqui na sua apresentação tem aqui, ó, o File Reader e esse Buffer Reader. E aqui, nesse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que eu acabei de postar para vocês, que é o PROG 4, ele está utilizando input stream, buffer add input stream, que é esse aqui, ó. Cadê? Input stream, né? E buffer add, cadê? Eu não estou com ele aqui. Não bufferizei, não está com ele aqui, não. Mas não tem um buffer add input stream, mas não está nesse desenho. Mas o que eu estou usando para ele é esse aqui. A lógica é a mesma dentro desse processo. Né? Ele bufferizou esse arquivo para que eu consiga fazer algumas operações de forma mais rápida. A diferença do PROG 3 para o PROG 4. Fiz com file input stream e aqui eu fiz o que é o mesmo programa com buffer add input stream. Né? Geralmente você bufferiza quando você quer deixar a aplicação de forma mais rápida. Aqui está naquela formato lento. Ó. Eu vou colocar no formato que eu coloquei para vocês, que ele é mais profissional. Ó. Que seria o que? Dentro essa forma aqui. Ó. Substituir todas aquelas linhas por esta aqui. Ó. E ele vai me dar o mesmo efeito visual.
Teoricamente falando, pessoal, essa forma aqui, ó, toda vez que você usa Buffered, ele geralmente deixa sua aplicação mais rápida. Se você for manipular com um arquivo muito grande, se o arquivo for pequeno, não vai fazer diferença. E veja que ele vai te dar o mesmo efeito visual, olha só. Javac Prog 4. São só várias formas que eu fiz para fazer a mesma coisa, pessoal. Java Prog 4, ele está lendo o mesmo arquivo, olha lá. Se eu pedir o Java 3, ó, ele vai me dar o mesmo efeito. O Prog 3 vai me dar o mesmo efeito. Ele faz basicamente a mesma coisa. Só que eu estou mostrando para vocês de uma forma diferente. Se você for na internet, você vai achar todas essas formas. Né? Qual aplicar? Aí basta você entrar de cabeça dentro. Eu estou falando para você que isso aqui é melhor, quando essa forma de abrir é melhor quando esse arquivo for muito grande. Se o arquivo não for muito grande, você pode usar dessa forma aqui normal. Né? Dentro desse processo. E aqui você consegue ver todas as formas que ele tem de método. Eu tenho uma série de métodos que eu posso ler uma sequência de bytes. Né? Aqui eu estou usando essa forma, eu estou lendo apenas um caractere. Aqui eu posso ler uma sequência de caracteres. Aqui eu também posso ler uma sequência de caracteres falando o tamanho dessa sequência que eu quero ler. Né? E onde é que começa ela, né? Onde é que termina ela, para falar a verdade. Né? Então eu tenho uma série de métodos referentes a esse processo. Eu só quis demonstrar para você, só para você não ficar perdido, como é que faz para ler um arquivo. Ele mostra de várias formas para você. Eu estou te mostrando algumas formas dentro desse código. Então ele faz basicamente a mesma coisa. Né? E a explicação disso aqui, ó, desse processo, é a mesma lógica que foi aplicada aqui. Ó. Essa mesma explicação aqui, ó, cabe-se aqui. Ó. É a mesma lógica. Dentro desse processo. Tá? Só manipulação de arquivo dentro desse modelo. Então não tem gente. E você não se preocupe, pessoal, com essas palavras de escrita muito comprida, né, dentro desse processo. Eu já falei para você, o que cabe a você é entender o alinhamento dessas palavras. Bom, isso aqui não pode se tornar esquisito para você. Você pode não saber o que isso aqui faz. Mas a construção disso aqui, ou seja, o alinhamento, isso aqui é alinhamento, não pode ser uma coisa estranha para você. Né? Ou seja, não pode se parecer um bicho de sete cabeças a forma que se organiza as palavras para se conseguir executar essa instrução. Né? Ela não pode parecer estranha isso aqui para você. Eu vou postar lá o próximo código que eu preparei para você, pessoal. Prog 4, vamos lá, mais um, Prog 5. Está lá o Prog 5, pessoal. Vamos abrir ele aqui, ó. Abrir arquivo. Aqui, pessoal, ele já está falando que você está fazendo isso aqui. Eu estou usando outra classe, a FireWriter. Essa classe que eu uso para me escrever dentro do arquivo. Então, aqui ele vai escrever 3 vezes dentro desse arquivo aqui. Ó. Se esse arquivo aqui já existir, pessoal, ele vai sobrescrever esse arquivo. Execute. Ele vai pedir para que você escreva 3 nomes e os nomes vão ser gravados dentro do arquivo. Vamos lá. Se você executar essa aplicação aqui, ó, clear, né, veja que o conteúdo do meu arquivo está lá, texto.txt, é o conteúdo do meu arquivo. Aí eu vou fazer javac prog 5.java. Java prog 5. Olha lá, escreva o nome, Helder. Escreva outro nome, Pedro. Escreva o terceiro nome, Maria. Pronto, terminou. Se eu der um cat no texto.txt agora, olha lá, meu arquivo que tinha este conteúdo aqui, ó, automaticamente vem para esse conteúdo aqui. Ó. Então, ele abre o arquivo e, se o arquivo existir, ele sobrescreve o arquivo. Eu estou escrevendo, ou seja, eu estou usando essa classe porque eu quero escrever dentro do arquivo. Eu não quero ler o conteúdo do arquivo, eu quero sim escrever dentro do arquivo. Pessoal, a questão dele apagar o arquivo, eu posso configurar isso para ele não apagar. Né?
Eu posso para ele me falar que esse arquivo com esse nome já existe, para mim criar outro arquivo. Eu posso simplesmente, se o arquivo já existir, ele escreve na linha de baixo do arquivo para não apagar o conteúdo do arquivo. Né? Isso simplesmente você mexendo nas configurações dele. Dê uma olhada na estrutura desse código. Me entenderam, pessoal? E aqui, pessoal, o que? E você consegue fazer modificações nesse código da seguinte forma. Aqui você já consegue ver o que ele está fazendo. Né? Aqui você sempre faz anotações no seu código, pessoal. Abre o arquivo exclusivamente para escrita. Arquivo exclusivamente para escrita. Ou seja, eu só consigo escrever dentro do arquivo, não consigo ler o que está escrito lá. Se já tem alguma coisa lá dentro, ou se eu quiser ler o que eu escrevi, eu não consigo fazer dessa forma. Né? E aqui, ó, ele está fazendo o quê? Né? Copiando o conteúdo digitado para dentro do arquivo. É isso que ele está fazendo. Isso aqui ele está fazendo aqui. Pessoal, essa simbologia aqui significa quebra de linha. Tá? Escrever uma quebra de linha dentro do arquivo. Para ele quebrar a linha. Se eu não colocar isso aqui, ó, o efeito que vai me dar, ó, comento. Isso vocês façam nos seus códigos, sejam curiosos. Né? Aqui, ó, vou voltar aqui no arquivo novamente, ó, olha o conteúdo, vou escrever lá dentro do arquivo de novo. Java aqui, como eu alterei o arquivo, eu vou compilar ele novamente. Java aqui, prog5.java. Java prog5. Eu vou escrever a mesma coisa, ó, Elder, Pedro e Maria. Ó. Se eu pedir para ver o conteúdo do arquivo agora, cattext.txt, ele escreveu tudo numa linha só e sem espaço. Ó. Tá vendo? Então, o que que faz esse camarada aqui? Ele faz quebrar a linha, ou seja, pede, fala para o cabo e para a linha de baixo. É isso que eu estou pedindo para ele fazer aqui. Ó. Então, ó, eu vou descomentar essa linha aqui. Ó. E vou só descomentar, ó, salvar. Vou compilar de novo. Né? Compilei. E agora eu vou executar novamente. Ó. Java Prog 5, ó, Elder, Pedro e Maria. Se eu der um cat agora no texto.txt, ó lá. Agora ficou linha por linha. Um por linha. Beleza? Pessoal, eu quero que você modifique esse código aqui ó, rapidamente, para que depois que ele escrever, ele mostre para mim o conteúdo que ele escreveu. 5 minutos, pessoal. Esse mesmo código aqui, você vai alterar, né? Para que, depois que ele escrever dentro do arquivo, eu quero que você peça para visualizar o conteúdo do arquivo. Beleza? Vamos lá rapidamente. 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí. São 8h21, 8h26 a gente corrige. A gente faz junto aqui. É mesmo, é mesmo, James. Paulo Gerson.
E aí, pessoal, vamos lá. Conseguiram fazer, pessoal? Alguém conseguiu fazer? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Como é que você faz? Eu falei para vocês que você só tem um método que você, ou a classe que você usa para escrever não pode ser a classe que você usa para ler. Então, para você ler aqui, ó, você precisa criar a classe, por exemplo, FileReader. Qualquer um que seja para ler. Eu estou usando a FileReader. Você pode usar qualquer uma daquelas exemplos, né, que eu coloquei para ler. A FileReader está me reclamando porque eu tenho que importar a biblioteca. A classe, olha lá, importei. E aí, simplesmente, eu posso pegar esse aqui do começo, ó, e jogar esse aqui lá para dentro. Ó. Naturalmente, sem esses processos ali, né? Vou criar aqui a variável x, né? Int x, que ele está precisando aqui dentro desse processo. Que ele está me reclamando, int x, né? E apago esse código, que eu não vou usar ele, né? Ele está me reclamando desse fr por quê? Ah, tá, porque eu não crio, não inicializei minha variável, tá? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Peço para abrir o arquivo, né? Eu vou abrir depois que o cara escreveu. Como o cara aqui já escreveu, né? E aí eu vou abrir. Só que antes de eu abrir, eu tenho que pedir para ele fechar. Ele vai fechar aqui, ó. Eu vou até dar uma reforçada nessa questão de fechar, que eu acabei de esquecendo de fazer. Então, ele abre o arquivo aqui para escrita, escreve e depois fecha o arquivo. Quando você fecha, pessoal, salva, sincroniza, né? Na verdade, sincroniza, salva, é isso mesmo. Salva a cópia do arquivo que está na memória. Para o disco. É isso que ele faz, pessoal, que eu já falei isso para vocês na aula passada. Toda vez que você abre um arquivo, ele faz uma cópia do arquivo que está em disco para a memória. Tudo que você modificar, você faz uma só modificação na sua cópia da memória. Se você quer que ele traga esse conteúdo desse arquivo para o disco, eu utilizo isso aqui, FW Cruz. FW é o quê? É o meu arquivo texto.txt que eu abri utilizando a classe FileWriter. Eu estou pedindo assim, ó, salve ele, essa cópia que está na memória, e salve ele no arquivo e fecha a sua cópia da memória. Né? Então, aqui agora eu estou fazendo o quê? Abro o arquivo em disco, faz o processo de leitura e fecha essa cópia. Também é a mesma coisa, estou fechando essa cópia que eu abri para a memória. Então, qual é o efeito que te dá em cima disso aqui? Ó? Então, vou executar minha aplicação aqui agora. Clear. Né? Vou compilar, ó, javac prog 5.java. Java prog 5. Ó, escrevo o nome. Helder, Pedro, Maria. Vou dar um enter, ó, ele já me mostra aqui. Ó. Quem está me mostrando é esse aqui? Ó. Que eu fiz, vamos mostrar. Me entenderam, pessoal? Então, o que faz isso aqui é salva a cópia do arquivo que está na memória do disco. E no caso desse aqui, começou a abrir o arquivo na memória, abriu o arquivo para leitura, e esse close dele eu fecho aqui, fecha o arquivo que está na memória. Por que eu preciso fechar, pessoal? Porque a memória é limitada, né? Eu preciso fechar. Se eu não vou usar mais, eu fecho ele para liberar espaço da memória RAM. Me entenderam, pessoal? Vai me dando feedback aí, se entender disso aqui. Então, veja que não é um bicho de 7 cabeças, pessoal. Isso aqui é um processo bastante simples. O problema é que você tem que acostumar com a síntese. E você só acostuma com a síntese, com a forma de ler, se você... Né? Veja, eu comentei isso para vocês na aula passada sobre a questão do True Exception. Né? Eu coloco ele aqui para não precisar colocar try catch aqui em vários locais aqui. Ó. Se eu comentar esse camarada aqui, ó, vou fechar aqui, ó, e comentar o resto. Olha o que ele está me dando um erro. Porque ele está me obrigando a usar try catch. Você não quer usar try catch.
quem for usar a minha aplicação, que use TryCatch. Eu não quero. Então, eu peguei e coloquei aqui com Close Exception. Né? Mas já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Né? Então, tudo isso aqui que for novidade para você, pessoal, veja, modifique, vai na internet, dá uma pesquisadinha, está estudando, me mande um zap se não conseguiu achar na internet. Né? Não entendi isso aqui, eu explico novamente. Se tem algum problema, não está conseguindo entender com a explicação via WhatsApp, a gente programa um Hangout, que seria o equivalente a um atendimento, né, presencial, para a gente tentar resolver esses problemas, essas problemáticas. Beleza, pessoal? Eu vou postar mais um arquivo lá para você. Né? Vou voltar aqui na minha apresentação. Olha só, pessoal, eu tentei fazer vários exemplos para que você veja várias formas de fazer isso, para você também não ficar achar que é um bicho de 7 cabeças. Tá? Vou colocar lá o prog 6 para você, ó, pedir para salvar. E abra aqui o prog 6. Ó. Ele tá escrevendo, ó, esse aqui, pessoal, file escrita, é a mesma coisa desse aqui que eu fiz para a leitura. É a mesma ideia. Ó. Só que em vez de eu colocar aqui ó, file reader, eu coloquei file writer. Né? E aqui, em vez de ser buffer reader, é buffer writer. Mas a ideia é exatamente a mesma. Ele está escrevendo dentro do arquivo. Qual a diferença desse programa aqui para esse aqui? Ó? Né? Esse aqui, ó, eu utilizei o mesmo, ó, fd write. Né? E aqui a mesma coisa eu utilizei. Ó. Só que eu coloquei aqui, ó, write, a sintaxe é a mesma. A diferença é que eu bufferizei o arquivo. Né? E por toda vez que você bufferiza o arquivo, se você for mexer com o arquivo, for escrever muita coisa, ele te dá um ganho de produtividade, né? Um ganho de velocidade especificamente. Mas no frigir dos ovos, esse aqui é a mesma coisa do prog 5. Só com a diferença que esse aqui eu bufferizei o arquivo. E fiz dessa forma para que você veja as diferenças. Né? Então, olha só. Vou voltar aqui, ó, eu vou usar o mesmo programa. Ó. Vou compilar com ele, ó, javac prog 6, ponto Java, ó, ele compila, e eu falo Java prog 6. Olha lá, escreva algo. Aqui no caso, diferente do outro, pessoal, aqui eu só estou pedindo para você escrever e gravar uma linha, né? Ali eu pedi para você gravar três linhas, né? Não para aqui, eu pedi para gravar só a linha. Né? Então, vou escrever algo. Então, vamos lá. Hoje é segunda-feira e estamos no dia 18 de maio. Né? E eu vou dar um enter. Pronto. Se eu quiser ler o arquivo agora, cat.txt, olha lá, olha o meu conteúdo lá. Dentro desse processo. Né? Como é tudo arquivo TXT, como ele só grava .txt, pessoal, você pode pegar qualquer um dos programas de leitura de arquivo, que ele vai ler seu arquivo. Por exemplo, eu jogar aqui, ó, Java Prog 1. Ele vai ler meu arquivo. Olha lá. Ele falando que esse arquivo tem 50 caracteres, inclusive. Se eu já o Prog 2, ele também me leu. Tá? Isso aqui está errado, que na verdade ele está lendo linha por linha. Está lendo essa linha branca, mas essa outra. Então, isso aqui foi só para demonstrar para você, né, que eu posso fazer dessa forma também. E a explicação para isso aqui é a mesma da síntese dessa linguagem, é a mesma coisa que está aqui no seu corpo. Fechei o progresso, quer dizer. É a mesma do Prog 2. Né? Vou ver se eu consigo acertar para ficar bonitinho. Aqui, ó. É a mesma explicação que foi dada para isso aqui. Ó. Escrever na forma de texto é a mesma coisa que se aplica aqui. Só que aqui eu estou abrindo um arquivo para escrever dentro dele, bufferizando para escrever. Tá? Não tem muita diferença, né, a síntese é a mesma. Eu vou postar lá o prog 7, isso aqui não tem muito o que falar para vocês. Né? Eu vou postar aqui o prog 7. Postar o prog 7 e o prog 8, que esse é o último que tem aqui. Então, esses programas que eu preparei para essa aula. Tanto o prog 7 como o prog 8.
Então, o PROC7 e o PROC8, pessoal, que ele tem aqui para você, ele simplesmente está manipulando, tá? Que isso aqui, esse file writer, esse buffer writer, na sua apresentação, ele que olha que é manipulando um arquivo caractere a caractere, né? E os outros dois que eu postei para você, manipulando um arquivo byte a byte, para escrita, aquilo. Para escrita igual aqui para caractere a caractere. Então, olha só, se eu abrir aqui o PROC7 e o PROC8, ó. Opa, PROC7 e PROC8. Ó, ele está escrevendo da mesma forma, ó, PROC7. Só que aqui ele está utilizando essa classe output string, que manipula o arquivo caractere a caractere, né? E aqui, pessoal, ele tem uma diferença de escrita, né? Como ele manipula byte a byte, ele também escreve byte a byte, né? Aí, o que você digita aqui, ó, ele abre o arquivo aqui para escrita, né? Abrindo o arquivo para escrita. Você digita alguma palavra, aquilo que você digitou, você colocou dentro de data. E olha só como eu tive que construir o for aqui, ó. Porque ele só grava, ele vai pegar byte a byte daquilo que você escreveu e vai guardar dentro do arquivo, né? Dentro desse modelo, né? Então, eu estou pegando como data, né? É uma string, e eu tenho que pegar e falar assim, transformar ele para caractere a caractere. Estou falando que a data na posição tal, é para você gravar dentro do arquivo data na posição tal. Vê se você consegue entender isso aqui, pessoal. Né? Olha só, analise esse contexto aqui, ó. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que conte, né? No caso aqui, minha variável conte, vai ter o tamanho do meu ele está perguntando se o valor de conte é menor ou igual ao tamanho do meu arquivo, já que data é do tipo string, e esse aqui é para me falar quantos caracteres tem dentro dessa string, né? E aí, como esse método aqui ele só grava byte a byte, então todo caractere é representado por um byte. Aí, o que ele fala? Ó, o conte iniciou com 0. Ele fala bem assim, ó, pegue, vamos supor que eu escrevi, vamos supor que dentro de data tem escrita a palavra, o que tem lá dentro seja a palavra IFTO. É isso que tem lá dentro, ó, essa palavra aqui, IFTO. Aí neste caso, o que é? O conte inicia com 0, né? E se ele executar este método aqui, esse método vai me retornar quanto? 4. Eu tenho 4 caracteres. A execução disso aqui vai me retornar o número 4, porque eu tenho 4 caracteres aqui. Ele vai perguntar, quando ele inicializar aqui, ele vai falar, conte recebe 0, beleza. Ele vai falar assim, o valor de 0 é menor ou igual à quantidade de caracteres menos 1. Por que ele fala menos 1? Né? Porque isso aqui ele vai acessar na forma de vetor. Na forma de vetor eu tenho aqui a posição 0, tem um I, posição 1 tem um F, posição 2 tem um T, e posição O tem um 3. Tem um O, perdão. Então, como isso aqui vai me retornar 4, então eu vou perguntar se é menor ou igual a 3, porque as posições eu vou acessar de 0 a 3. Como é menor, ele vai fazer assim, escreva o que é int write, int porque é essa variável que representa o meu arquivo, escreva dentro do arquivo o que? O conteúdo da palavra data, né? Só que ele não consegue escrever string mais especificamente. Char-t é para me pegar o quê? Char-t busca um caractere do arquivo, né? Um caractere da string. Qual caractere que ele vai pegar? O caractere que estiver na posição conte. Qual o valor de conte? É 0. Então ele vai pegar o quê? O i. Então, nesse primeiro momento, ele pega a variável i, né? O caractere i. E ele pega e grava essa variável i no arquivo. Aí ele volta lá e ele vai fazer o quê? Incrementar o valor de conte. Conte estava 0, vai para quanto? 1. Ele vai pensar se 1 é menor ou igual à quantidade de caracteres que você tem dentro do arquivo. Ele vai falar bem assim, ó, pegue, grave o caractere que está dentro da string data, mais especificamente na posição 1. O que tem na posição 1? O F. Ele grava o F. Olha só que ele está gravando caractere a caractere dentro desse modelo. Por que ele faz desse jeito? Mais uma vez, eu falei já isso para vocês. Essas classes que manipulam byte a byte, ela não é própria para você ficar interagindo, ou seja, lendo e gravando informações dentro do arquivo e interagindo nesse arquivo com o usuário. Se você quiser fazer isso, você use essas classes. Essa classe não é muito própria para isso. Então, olha só a trabalheza que ela me dá aqui para me escrever. Mas eu fiz só para você visualizar. Ok? E no final, o efeito visual é o mesmo. Só que essa forma aqui para me escrever é muito mais lento do que se eu usar outra forma. Só que como é que eu estou escrevendo é pouca coisa, então não vai fazer diferença nenhuma. A diferença de tempo é
é insignificante. Né? E o PROG 8, ele faz a mesma coisa, só que eu bufferizei o arquivo. E eu fiz o mesmo procedimento aqui. É igual o PROG 7, é igual o PROG 8 é igual ao PROG 7. A diferença é que eu pedi para bufferizar o arquivo. Eu estou utilizando essa estrutura aqui, já que esse tipo de arquivo é do tipo que manipula byte a byte. E aqui eu já mudei o nome do arquivo, arc.txt. Eu vou colocar o mesmo nome. Vocês colocam aí, ó, dentro desse processo. Aí ele vai dar o mesmo efeito. Olha lá. Opa, nessa classe, não, nessa aqui, ó. Essa aqui. Ó, clear Java aqui, prog 8.java. Ó, compilou, olha lá, Java prog 8. Olha lá, digite uma palavra. Ó, hoje é segunda. Digitei. Se você der um cat no texto que eu pedi, foi para ele gravar dentro de texto.txt, ó. Olha lá, hoje é segunda. Ó, aí ficou tudo juntinho, por quê? Porque eu não coloquei um barra N aqui, ó. Se eu quiser aqui, ó, no final disso aqui, ó, e eu ainda peço para ele fazer isso aqui, ó, int.write, né? E eu peço para ele escrever diretamente o caractere lá. Qual o caractere? De quebra de linha. Só para não ficar... que é o quebra de linha, é o que? É o barra N. Só para tirar. Fiz isso só para não ficar, quando eu pedir para visualizar, não ficar grudadinho desse jeito. Ó. Quer ver? Vou executar de novo, já que eu alterei o conteúdo do arquivo. Vou compilar de novo. Ó. Eu vou executar de novo. Ó. Java Prog 8. Eu vou digitar a mesma questão. Ó. Hoje é segunda. Quando eu der um cat agora, texto.txt, olha lá, ele saltou aqui para baixo, para não ficar aqui na frente, como ficou aqui no outro. Cadê? Ah, já perdi aqui. Porque do outro exemplo, estava ficando aqui o texto aqui e depois apareceu o próprio comando. É só questão de visualização. Tá? Então, após você escrever a palavra, eu pedi para escrever um barra N, que é fazer o quê? Quebra de linha dentro do arquivo, para ele pular para a linha de baixo. Me entenderam, pessoal? Beleza? Vocês conseguiram fazer o trabalho da aula passada, pessoal? Veja que o exemplo da aula passada, que eu postei para vocês aqui, ó. Faça a aplicação que lê o arquivo por esse seguinte dado estatístico. Quantidade de linhas que existe no arquivo, quantidade de palavras que existe no arquivo, quantidade de caracteres que existe no arquivo. Conseguiram fazer? Mas você colocou lá o que você tentou fazer? Ou... Eu vou abrir de novo lá para vocês, tá? Porque agora eu dei uma clareada melhor para ver se vocês conseguem fazer. E eu vou postar o outro de agora. Eu vou deixar ele aberto, tá? Vou até abrir agora antes que eu me esqueça. Né? E vou deixar... Quem já postou, deixa, tá? Vou postar ele aqui, ó. Até hoje são... Eu vou deixar ele até o dia 27. Tá? Não é a mesma data que eu vou colocar o outro. Acho que agora deu uma clareada melhor, apesar que vocês já conseguiriam fazer, já tinham condições de fazer daquela outra forma. E o que eu quero que você faça nessa aqui, ó, vou adicionar ele aqui. Tarefa. Poste aqui sua atividade até 27/5 às 23 horas. Tá? Na verdade, dia 27, na hora de vai ver a conta, é dia 24. Mas eu falei dia 27, deixa. Até dia 27. Eu vou esperar um pouco para mim postar a resposta do outro, tá? E aí depois desse prazo eu coloco lá o código do outro. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Faça um programa e leia um arquivo
e procure se existe uma palavra a ser digitada pelo usuário. Leia o arquivo e procure se existe dentro do arquivo. Na prática, pessoal, exemplo, cria um arquivo de texto que contenha uns 5 nomes. Você vai criar esse arquivo, né? E depois rode a sua aplicação para que leia o arquivo e procure se existe dentro do arquivo um nome a ser digitado pelo usuário, nome a ser informado pelo usuário. Ou seja, pessoal, na prática você tem que comparar a string, ou seja, você vai ler linha por linha do arquivo e você vai comparar se aquela linha é igual àquilo que o usuário digitou. Tá? Na prática, o que você vai fazer é isso. É um programa bastante simples para fazer. Isso que você faz aqui, que você for fazer aqui, ó, deixa eu só visualizar aqui. Isso que você faz aqui, ó, é o que é feito no ambiente gráfico dessa forma aqui, ó. Por exemplo, ó, eu quero ver se procura, eu dou um Ctrl F aqui, eu peço procurar a palavra hat. Ele me olha aqui a palavra hat. Ó. Tá vendo? E o que você está fazendo por debaixo, o que ele faz por debaixo do pano, é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem ali. Né? Só que fica mais profissional, né? Que o nosso vai ser mais caseiro. Tá? Mas me entenderam a ideia, pessoal? Beleza? Então, ele não é difícil você fazer, você já tem bastante insumo para que vocês consigam fazer isso. Né? E vocês estão mais calados, pessoal. Se vocês não derem conta de fazer a atividade, vocês entrem em contato comigo, eu não entendi isso aqui. A gente pode fazer um hangout só com você para te explicar, eu te explico por WhatsApp. Mas não fiquem calados, não, pessoal. Não vai ficar. Isso aqui não é chamada, tá, pessoal? É só para mim ter controle de quem participou da videoaula. Fábio Gomes, Francisco, Francivaldo, Emerson, Lucas Gomes e Paulo Gerson. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a aula por hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Tá. Professor? Diga, James. Não, você sabe dizer como é que ficou ainda a questão se vai continuar as aulas EAD ou vão suspender? Encerra essa semana os 30 dias? James, eu vou te dar minha opinião clara sobre isso. Eu acho que não vai encerrar, porque vai ter mais prejuízo hoje para encerrar do que se continuar. Né? Infelizmente, quem não tinha estrutura em casa, não tinha computador, não tinha internet, vai acontecer o que aconteceu. Né? Tanto que a turma de vocês, como todas as minhas turmas, diminuíram de forma bastante significativa. Fora que alguns de vocês teve dificuldade de acompanhar esse processo, né? Mas que, na minha visão, é mais lucrativo para vocês, porque as aulas são gravadas, vocês podem ler e rever a aula várias vezes. Mas, infelizmente, quem não tem estrutura em casa, não tem internet, não tem computador, é difícil. É bastante difícil. E tem um pessoal que quer se formar. Né? Esse pessoal quer se formar, por exemplo, para eles é bastante interessante, né? Que se termine. Mas se a gente parar hoje, por exemplo, Gênesis, quando se vai parar, não vai cancelar o caminho, não vai cancelar o semestre, vai suspender o semestre. Né? Então, ele vai suspender, vamos supor que ele suspenda por 30 dias. Se daqui a 30 dias esse coronavírus estiver continuando, vai voltar às aulas EAD.
né? Na prática, eu acho que eles não vão suspender, né? Vai tocar o barco e vai esperar o terminar o semestre, porque vocês hoje estão na 14ª aula comigo. Na prática, só faltam 6 aulas. Você falta 1 mês e meio comigo, de aula. Então, eu praticamente acho que não vai ter essa suspensão por causa disso, porque hoje é prejuízo. Agora, eles poderiam ter pensado de quando deu esse problema, mas é uma opção, né? Quem é gestor, ter parado e organizado melhor essas questões das aulas de EAD. Só que eu acho que não ia resolver. Quem mexe com EAD está mexendo, o professor que não consegue mexer não vai mexer. Né? O prazo era muito curto. Né? Infelizmente, estamos tocando do jeito que estamos. Eu espero que essas aulas presenciais voltem em agosto, né? Mas já estou em minha dúvida se ela vai voltar em agosto. Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, estou interrompendo aqui a gravação.